Olá, turma. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre o conteúdo dessa semana, que é a raiz quadrada de números inteiros, tá? A gente vai estar trabalhando aí durante toda a semana com as nossas atividades. Antes da gente começar com esse conteúdo, vocês têm que lembrar, né, dos seguintes elementos da raiz quadrada, tá certo? Por exemplo, aqui nessa estrutura aqui, em forma de V, né, com esse tracinho aqui, a gente chama de radical, tá certo? Ele é o nosso radical. O número que está dentro do radical é o 36, a gente chama ele de radicando, tá certo? E o 2, né, que está aqui, no caso não é um 2, né, é para ser um 6. A raiz quadrada de 36 é 6, tá certo? O 6 é a nossa raiz, é o nosso resultado, tá certo? E por último a gente tem aqui o índice, que é a parte mais importante da raiz, tá certo? Você tem que olhar para cá para o índice e me dizer qual é o número que tem aqui no índice. Aí você olha e diz: professor, eu não estou vendo, não tem número aí. Isso acontece, pessoal, porque quando a gente tem uma raiz de índice 2, não é preciso colocar o 2 aqui, tá certo? Só a partir do 3, do índice 3. Por exemplo, raiz cúbica de 81 ou raiz cúbica de 27. Aí você precisa colocar o índice 3. Mas quando for raiz quadrada, não precisa você colocar o número 2 aqui. Pode deixar sem, mas quando não tiver o número, por exemplo, ó, aqui não apareceu raiz quadrada de 36. Você já vai considerar que o índice é 2, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 169. Não apareceu o índice, então o índice é 2 também, tá certo? E qual a diferença que isso vai fazer aqui para nós, né? Vai fazer muita diferença, porque esse índice aí vai indicar quantas vezes eu preciso de um número se multiplicando para a gente achar esse resultado aqui, ó, o valor do radicando, tá certo? Esse índice 2 ele indica quantas vezes eu preciso multiplicar um certo número para achar esse 36. O índice é 2, então eu vou multiplicar esse número por ele mesmo duas vezes. E qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes, né? Esse número é o 6, tá certo? 6 vezes 6 é 36. Aí você deve estar se perguntando, mas na minha resposta eu vou escrever 6 vezes 6? Não, pessoal, na sua resposta você vai escrever somente 6, tá certo? Ou qualquer outro número que você achar, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 25 é igual a 5 vezes 5, tá certo? Você só vai escrever um número 6. Então a gente tem aqui raiz quadrada de 36 igual a 6. E a raiz quadrada de 169? A mesma coisa, ó. O índice é 2, então você tem que achar um número que vai ser multiplicado por ele mesmo duas vezes. Esse número é o 13, tá certo? 13 vezes 13 é igual a 169. Aqui vocês estão percebendo que a gente tem aí duas potências, né? Nesses dois exemplos que a gente utilizou. Por exemplo, ó, 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. E 13 vezes 13 é igual a 13 vezes 13 é igual a 13 ao quadrado também. Certo? Então, vocês vão começar a perceber que a raiz ela anda muito próxima da potenciação. Tá certo? Por quê? Ora, 6 ao quadrado é 36. Não é? E 13 ao quadrado não é 169? Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 25, você procura transformar esse 25 em forma de potência. O 25 em forma de potência é isso aqui, ó. É 5 ao quadrado. Tá certo?
Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a base dessa potência e vai dizer que ela é a raiz é a raiz de 25, certo? A raiz quadrada de 25 é 5. A mesma coisa você pode fazer com a raiz quadrada de 16, por exemplo. Raiz quadrada de 16. 16 a gente sabe que é 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4. 4 ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai pegar somente a nossa base e vai dizer que ela é a raiz de 16. A raiz quadrada de 16. O conceito de achar a raiz quadrada, pessoal, é só isso aí mesmo. Não tem muita coisa não. É só você conseguir transformar o radicando em uma potência de expoente 2, ou você fazer aqui pelo método da multiplicação também, né? Pensar em um número que multiplicado por ele mesmo seja igual ao radicando, tá certo? E quando a gente tiver uma raiz quadrada em uma expressão numérica, por exemplo, esses dois exemplos que a gente vai ver aqui, né? Ó, a primeira coisa que a gente vai, o primeiro exemplo que a gente vai olhar aqui é esse exemplo aqui. Menos 7 ao quadrado mais 60 dividido pela raiz quadrada, né? Dividido pela raiz quadrada de 25. Nesse caso aqui, a gente tem potenciação, menos 7 ao quadrado, e a gente tem aqui também uma raiz quadrada. A gente aprendeu que na expressão numérica, quando a gente tem multiplicação e divisão, a gente resolve o que aparece primeiro, né? O que está na frente. Quando a gente tem potenciação e radiciação na expressão numérica, a gente segue a mesma regra, tá? A gente vai resolver o que está na frente. Nessa expressão numérica aqui, quem está na frente é a potência, menos 7 ao quadrado, tá certo? Aí você vai resolver primeiro ela. Menos 7 ao quadrado é igual a mais 49, né? Porque menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, menos vezes menos dá mais, e 7 vezes 7 dá 49, mais 49. Depois que você resolve a potência, aí sim você vem para cá, para a radiciação. A raiz quadrada de 25, a gente acabou de ver que a raiz quadrada de 25 é o próprio 5, né? Então você escreve ele aqui. Porém, pessoal, vocês têm que ter cuidado que esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele não pertence à raiz, ele está fora. Então ele acompanha aqui o menos 5, tá? Aí você substitui esses valores aqui na sua expressão, você tem mais 49 mais 60 dividido por menos 5. E agora, o que você faz? Você volta para a regra original, né? Se você tiver multiplicação ou divisão, você resolve uma das duas, né? Resolve o que tiver primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem somente a divisão. Mais 60 dividido por menos 5. Fazendo essa divisão aí, você vai encontrar menos 12. E você repete o mais 49. Você tem 49 menos 12, que é igual a 37. Mais 37, né? Subtração com sinais diferentes, você conserva o sinal do maior e subtrai. Certo, pessoal? Então, quando você tiver radiciação na expressão numérica, se não tiver potenciação, você resolve ela primeiro. Caso tenha potenciação, você vai observar qual das duas operações está na frente, tá certo? Se for a radiciação na frente, você resolve a radiciação primeiro. E se for a potenciação, aí você resolve a potenciação. Ó, nesse exemplo aqui, a gente não tem potência. Então, nesse caso, a gente só resolve a raiz quadrada primeiro, né? Raiz quadrada de 64 é 8, tá? 64 é igual a 8 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Você repete aqui o mais 5. Ó o pontinho aqui indicando multiplicação. Vezes menos 7, né? Vai ficar mais 8, mais 5 vezes menos 7. Nesse caso aqui, você vai resolver primeiro
a multiplicação, porque ela tem prioridade nesse caso. 5 vezes menos 7 é menos 35, mais 8 menos 35 é igual a menos 27. Subtração com sinais diferentes, repete o sinal do maior número, que é o menos aqui do 35, e subtrai 35 menos 8, 27. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de encerrar aqui, eu vou deixar algumas páginas do livro para vocês estarem fazendo uma leitura, tá certo? Para estar reforçando mais a ideia do conteúdo. Vocês vão fazer a leitura na unidade 2 do livro de matemática, capítulo 11, página 69, tá? Só essa página aí para vocês estarem lendo. E tem alguns exercícios também que a gente vai praticar depois, tá certo? Então, é isso, pessoal. Mais alguma dúvida a gente tira nas nossas videoconferências durante a semana. Um abraço a todos e até a próxima.